Hoje é o nosso quarto estudo sobre a alma. Estamos falando do homem tripartite, espírito, alma e corpo. E hoje é o nosso quarto estudo, a quarta meditação sobre a alma. Versículo 36 ao 38. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Estava pensando nesse assunto e me veio o seguinte pensamento. Pensando, me veio o pensamento. Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Jesus aqui estava emocionado. Foi emoção ou foi um sentimento que ele teve aqui? É boa pergunta? É boa pergunta. Alguém já tinha pensado nisso? Não. Sim. Que existe uma diferença entre emoções e sentimentos. E é legal porque na construção do pensamento, primeiro vêm as emoções. Surgem as emoções. E as emoções surgem no inconsciente. Por isso que às vezes nós agimos, ou alguns agem, pelo mero instinto emocional, sem pensar. E o sentimento? Ele vem depois que o pensamento é processado, que essas emoções são processadas e trazidas ao nível do consciente. Então nós temos o inconsciente e temos o consciente, a consciência. Quando esse pensamento é trazido ao nível da consciência, aí as nossas emoções deixam de ser emoções e passam a ser sentimentos. Bacana, não? Eu gostei. Eu gostei de entender isso, de compreender isso, para a gente poder distinguir as coisas. Então Jesus, aqui, ele expressou um sentimento e não uma emoção. Porque estava no nível da consciência dele, ele estava prevendo o que iria acontecer com ele. Ele sabia. Ele sabia. E isso desmistifica e joga por terra, às vezes, aqueles argumentos no meio cristão. Nem vou falar religioso, vou falar cristão. Cristão não chora, cristão não sofre, cristão não fica triste. Não é isso que eu vejo na Bíblia. A Bíblia mostra exatamente isso. Que todos estamos sujeitos a tudo, às emoções e aos sentimentos. Jesus estava triste, ele diz: a minha alma está profundamente triste. Não era uma tristeza assim branda, leve, superficial, não. Quer dizer, ele trouxe à tona a dor que acometia a sua alma. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ele sabia que iria à cruz. E aí ele faz um apelo aos seus discípulos: ficai aqui
e vigiai comigo. Aí o texto vai mostrar para frente que eles não conseguiram fazer isso, né? Ao invés de vigiar, eles dormiram. E Jesus orou por 3 horas. Cada hora ele voltava e os discípulos estavam dormindo. A minha alma está profundamente triste até a morte. É sobre isso que nós vamos falar. Das emoções e dos sentimentos que acometem e das dores, as tristezas que acometem a alma. E quando a alma adoece, o corpo grita. Pense nisso. Que às vezes as dores que nós sentimos no corpo são reflexo, 99% reflexo daquilo que está na nossa alma. Lembrando que a nossa alma é como se fossem os aplicativos, as informações que nós temos no nosso aparelho de celular, a alma. Ela se expressa, se manifesta. Jesus era perfeito, mas ele tinha um corpo e tinha uma alma, como nós temos. A diferença é que o corpo dele não era resultado do gene de Adão, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não tinha o pecado. Ele não conheceu o pecado. Ele não era pecador. O único homem que nasceu na terra sem pecado, Jesus. O resto é descendente de Adão, traz o gene de Adão e precisa morrer para o pecado, senão não nasce para Deus e não entra no reino de Deus. A intenção do diabo ao tentar Jesus era fazer com que Jesus agisse por vontade própria, por si mesmo, com base na vontade da alma. E pela atitude que assumiu, o Senhor Jesus rejeitou essa proposta do diabo. Em Adão, o homem agiu por si mesmo, para fazer a própria vontade, e não a vontade de Deus. E aqui nessa oração, Jesus pediu ao Pai, se possível, passe de mim este cálice, senão não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que ele ensinou na oração, os princípios da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Em Adão, o homem agiu por conta própria, separado de Deus, e buscou satisfazer a própria vontade. Daí a tragédia da humanidade. E agora, numa situação semelhante, o Filho de Deus tem uma atitude diferente. E no capítulo 5 do Evangelho, escrito por João, capítulo 5, no versículo 19, Jesus volta a enfatizar essa questão. João, capítulo 5, no versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Às vezes a gente lê certas coisas na Bíblia e fica tentando compreender. A ele foi dado todo o poder e toda a autoridade, nos céus e na terra. Agora ele diz, eu não posso fazer nada por mim mesmo, nada. Somente aquilo que o Pai faz. Isso também eu faço. Ele tinha poder, tinha autoridade, era o Deus encarnado, mas não agia fora da vontade do Pai. Aqueles que estão em Cristo têm uma nova vida, a vida de Cristo.
E graças a Deus pela realidade desta vida cristã, vida de Cristo. Aí uma pergunta: se é assim, por que a expressão de vida de um cristão é tão pequena, é tão limitada diante das circunstâncias? Ou não é? Há quanta gente se dizendo cristã, Cristo vive em mim, mas não tem expressão de vida. Ou a vida de Cristo é limitada, é pequena, é imperceptível. Não deveríamos fazer essa pergunta para nós? Por quê? Não é perguntar para o outro, por que Cristo não aparece na tua vida? Não, é perguntar para mim. Por que a vida de Cristo não se manifesta? Por que o poder do Espírito Santo é tão diminuto, tão pequeno, tão insignificante, tão imperceptível na minha vida? Por quê? Se aqui habita o Todo-Poderoso, a Trindade, a vida. Por que esta vida não se comunica a outros? Por quê? E por que ela se manifesta tão pouco na própria vida daquele que diz ser cristão e que Cristo vive nele? Não são perguntas que nós devemos fazer? Por quê? E quando a gente faz a pergunta, a gente encontra a resposta. A gente acha a resposta. Esse aqui é o bom. A gente encontra a resposta quando fazemos a pergunta. Porque Jesus disse que aquele que bate, a porta abre. Quem procura, acha. O que pede, recebe. Então a gente acaba encontrando a resposta. A razão por que há tão pouco sinal de vida onde ela está presente. Ela está presente, é um fato inegável. É que a vontade da alma nos envolve e limita, estabelece limites. Como a casca que envolve o trigo. A semente está lá dentro, mas tem uma casca que precisa ser removida. Senão não dá para fazer a farinha. Não dá para moer, é preciso remover a casca. A tal ponto de ela não conseguir encontrar saída. Então a vida de Cristo, o poder de Deus, estão aqui, na nova criatura. Mas aí a vontade da minha alma fala mais alto. Eu limito e restringo a ação e o poder de Deus. Como a casca envolve o grão de trigo. Estou limitando. Percebe como é a gente que estabelece limites? Nós estabelecemos limites. E a gente diz, eu creio, daqui para dentro. Não crê. Só está falando que crê. Mas lá dentro, no íntimo, não crê. Porque se acreditasse, a vida seria outra, tomaria outro rumo. Percebe? Outro rumo. Mas vamos orar. Mas oração pressupõe ação. É preciso agir. Não basta falar. É preciso ser. É preciso fazer. Estamos vivendo pela vontade da alma, trabalhando e servindo em nossa própria força natural e não na força do Espírito, não no poder de Deus. É a vontade da alma que impede a vida de Cristo de se manifestar.
mortifiquemos a vontade da alma para que a vida de Cristo se manifeste. A oração de Jesus qual foi? Pai, se possível, passe de mim este cálice. A vontade dele. Ele não era insano, louco, insensível. Não. Ele tinha um corpo físico como nós temos. A diferença é que ele não tinha o gene de Adão, mas tinha um corpo físico, carne e osso. Ele teve fome, cansaço, sono. Ele teve sede, ele teve sentimentos, ele teve. Aqui, minha alma está profundamente triste. Mas ele pediu que a vontade do Pai se sobrepusesse à vontade dele, prevalecesse, e não a dele. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, os versículos 11 e 12. Ele escreveu assim: nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, de duas, uma. Ou prevalece a nossa vontade, ou a vontade de Deus. As duas juntas não dá certo. Não dão. Dificilmente. A não ser que elas sejam convergentes. Então é a vontade. Eu sacrifico a minha vontade em detrimento da vontade dele. Foi isso que Jesus fez? Pai, se possível, passa de mim esta aflição, esta dor, este sentimento, este momento, essa tristeza, essa angústia, passe. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, diante das circunstâncias, das situações da vida, que seja feita a tua vontade. Ainda que eu não entenda, mas o Senhor me mostre lá na frente. Eu quero ver depois. E Deus vai fazer a vontade dele. E como diz o salmista, a vontade dele é melhor do que a nossa. É melhor do que a nossa. Comparemos a alma como o software ou o disco rígido de um computador ou o software instalado no celular, onde as informações são armazenadas. Isso é a alma, a psique, a vontade. Enquanto a vida Zoe é a vida divina para contactar, ter comunhão com Deus, através do Espírito, a vida psique, a vida da alma, é para contactarmos o mundo do psiquismo, do psicológico, das emoções, dos sentimentos, a alma. Se a bateria do celular estiver descarregada, não cumprirá a sua função, a nossa conexão do Espírito, nosso Espírito com o Espírito de Deus. Assim é a vida da alma, dentro é o que é o centro de recepção e processamento das informações, dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções que carregamos desde o ventre materno. Estes registros precisam ser constantemente atualizados. O que tem isso a ver com a Bíblia? Romanos 12, 1 e 2. Tem tudo a ver com a Bíblia. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha que apelo dramático. Dramático.
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. É vir aqui prestar um culto. Apresente-se para a prestação do culto. Percebam que ele não está dizendo aqui para assistir o culto. Eu assisti o culto. Não, eu não assisto. Eu participo. Eu participo do culto. Eu não assisto o culto. Eu me apresento para prestar um culto a Deus. E ele está dizendo, com razão, com raciocínio, com inteligência, com entendimento, com discernimento, não induzido no oba-oba, sem saber o que está acontecendo. Não é assim. Está dizendo que é um culto com inteligência. A versão King James fala o culto lógico, que tem lógica, que faz sentido. E o versículo 2? E não vos conformeis com este século. Ele está dizendo, não ande na mesma forma, no mesmo modelo do século, do mundo secular. Não ande. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa transformação passa pela renovação da mente. Se não houver renovação da mente, não haverá transformação. Se a gente ficar vivendo e fazendo e agindo e pensando do mesmo jeito a vida toda, não haverá transformação. O resultado será o mesmo. E quando a gente pensa um pouquinho, fala, bom, mas eu estou acostumado a fazer isso e chego nesse resultado. Então eu vou mudar para mudar o resultado. E com qual propósito? Qual é o objetivo dessa transformação e da renovação? Ele diz aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então dá para entender por que poucos experimentam a perfeita, a boa e a agradável vontade de Deus. Poucos. Porque poucos estão dispostos a passar pelo processo de transformação da mente. Poucos. A maioria se escora, se esconde atrás da capa da religião com um discurso bonito, bem elaborado. Já sou uma nova criatura. Isso basta. Mas a nova criatura começou uma nova vida. E essa nova vida não pode continuar, caminhar e existir com uma mentalidade antiquada, antiga, ultrapassada, desatualizada. Nós não atualizamos o nosso... Quem mexe com o computador sabe disso. O sistema operacional tem que ser atualizado. O próprio celular, atualizações, você tem que atualizar os aplicativos. Senão eles ficam em desuso, obsoletos. Não atingem a finalidade, o propósito. Por que a vida espiritual seria diferente? Deus está na frente. Deus está na frente. A palavra dele está na frente. Tudo isso vem sendo copiado ou copiando aquilo que a Bíblia já estabeleceu. Está previsto nas Escrituras. Renovar a mente. Atualizar o sistema operacional, o software, a nossa alma, os nossos pensamentos. Atualize. Isso tem uma ciência aí que também não é nova e é antiga. E a Bíblia já prevê, chamado neurociência. E daí vem a programação neurolinguística. O cérebro que se transforma, que se recompõe, que se regenera, que se recupera, que se multiplica. O cérebro. Tudo isso é bíblico, não é nada novo. Apenas a ciência está descobrindo e trazendo à tona. Aí muitos, por ignorância, falam, nós estamos deixando a Bíblia de lado. Não, pelo contrário, a ciência está acordando e vendo essas coisas que estão previstas na Bíblia, nas Escrituras. E tudo isso faz parte da nossa alma.
que vai refletir no nosso corpo. E as pessoas sofrem, padecem e não sabem por quê. Mas o remédio está aqui, ó. Não é na farmácia. Não é na farmácia. É na palavra de Deus. Assim é a vida da alma. Agora nós vamos ver aqui alguns textos bíblicos que falam sobre as funções, as partes e as funções da alma. Aí nós temos a mente para conhecer a Deus e o seu plano, e está ligada à alma. Vamos ver o Salmo 139. Está ficando claro ou tem alguma dúvida? Os irmãos estão entendendo? Está muito claro? Se tiver alguma dúvida, não vá para casa com a dúvida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. Minha netinha disse que está entendendo tudo. Ela está fazendo assim, ó. Está entendendo tudo. Vocês querem saber, a semana passada, vocês lembram que o pastor Alessandro estava pregando aqui, as crianças estavam aqui nessa fileira da frente, né? Durante a semana ela falou assim para mim: vovô, o pastor falou uma coisa lá que ele ficou nervoso e chamou atenção assim. Aí você pensa, mas não estavam brincando ali? Mas, ó, está ligado, prestando atenção e ouvindo. A carinha dela ali. Então, se ela está entendendo, eu acredito que todos estejam entendendo, porque ela é a mais nova aí da turma, né? Vamos ver o que diz o Salmo 139, no versículo 14, sobre a mente, sobre a alma. Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então, eu comecei a fazer esses estudos e fico maravilhado, porque Deus nos deu o Espírito. O Espírito, Ele pôs o Espírito no homem, para ter comunhão com Ele, para ser conduzido pelo Espírito Santo, para ter comunhão com Ele. Mas Ele nos deu também uma alma. Todas as almas são dele, tudo vem dele. Ele deu também uma alma, que é diferente do Espírito, mas que tem o mesmo objetivo. Como diz o salmista do Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, para ter comunhão, contato com Ele, para ter uma mente sadia, saudável, renovada diariamente e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E agora o salmista está dizendo aqui, Davi, né, o rei Davi, que as obras de Deus são admiráveis. E a minha alma o sabe, ela tem ciência, conhecimento, certeza disso. E Ele nos deu um corpo, onde tudo isso é recepcionado e abriga a alma e o espírito. E esse corpo é o templo da Trindade, a habitação da Trindade. Eu acho isso fantástico. Pouco se fala, pouco se falou, pouco se comenta, mas é uma realidade que está aqui. Somos nós, estes seres, onde Deus atua e trabalha e age. Vamos ver o texto de Provérbios, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 10. Ele diz assim:
Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma, à tua mente, aos teus sentimentos, às tuas emoções. Sua alma vai se agradar disso, do conhecimento. A sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria é Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus, que vem habitar no novo coração dado por Ele, por Deus, através dele, da obra do Calvário. E o conhecimento que nós necessitamos dele para haver renovação. A gente não recicla e não se renova com as coisas antigas, com coisas novas. As coisas antigas servem de base, de experiência, de aprendizado, de lições para a vida, né? A gente não descarta, não joga fora, elimina aquilo que faz mal, aquilo que é tóxico, aquilo que adoece, aquilo que atrapalha, aquilo que envenena o corpo. Aí a gente se desfaz daquilo. Mas o resto serve de base, de aprendizado, de experiência, de lembranças, boas lembranças na vida. Aquilo que faz bem para a vida e para a alma. Então a mente, que está contida dentro da alma, que é o centro de processamento de emoções, de sentimentos, de conhecimento. Agora nós vamos ver como o centro da vontade, a alma como o centro da vontade para decidir. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro. Eu sempre falo aqui e vejo sempre gente boa escorregando. Não é Primeira Crônicas porque não é carta. É primeiro livro. O Antigo Testamento não tem carta, só o Novo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, o versículo 19, está escrito assim: Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Então, a vontade da alma como meio de tomada de decisão, para decidir, a vontade. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes o Senhor, a decisão. Então, a alma como centro, não apenas para conhecer, mas para decidir. Centro de vontade, para decidir. Vamos ver mais um texto sobre isso. Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7. Versículo 15. Versículo 15. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Se ele pudesse escolher e ficar livre do sofrimento pelo qual ele passou, ele está dizendo: a minha alma escolheria antes ser estrangulada, escolheria a morte a esta tortura. Então, como um centro de decisão, a alma é a mente para conhecer a Deus, é o centro e a vontade para decidir. Vamos ao terceiro ponto. É o centro das emoções,
e dos desejos. E vamos começar com o Salmo 42, onde o salmista expressa o desejo da sua alma. E ele diz no versículo 1, Salmo 42, versículo 1: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, o centro de desejo das emoções, a alma humana. Ainda no Salmo 119, o versículo 81. A alma como centro de desejo. Ele diz: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém espero na tua palavra. O desejo de salvação. O desejo de ser salvo. Quer dizer, o desejo passa pela alma, a vontade da alma. E, por último, vamos ver aqui o que diz o profeta Isaías, no capítulo 61. Isaías 61, no versículo 10. No versículo 10. Ele diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Eu lembro de um texto lá do Novo Testamento, onde esse versículo aqui foi reproduzido, replicado. Quem se lembra? Ninguém lembrou? O Cântico de Maria. Quando ela recebeu a notícia que seria a mãe do Salvador. Vamos ver? Lucas capítulo 3. 3? Não é 3, não. É o capítulo 1. É o capítulo 1. É aqui capítulo 3. Lucas capítulo 1. Vejam o versículo 46. Ó. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Vejam, vemos aqui as duas coisas, né? A alma e o espírito, as duas coisas. É que existe uma corrente aí que nega esse homem tripartite, né? Diz que alma e corpo, alma e espírito é uma coisa só. Mas a Bíblia fala das três. 1 Tessalonicenses 5, 23 fala que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o espírito, a alma e o corpo. Aqui nós vemos Maria engrandecendo a Deus, louvando a Deus e dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Olha aqui os sentimentos e as emoções dela. E o meu espírito, olha o meio de contato e de comunhão com Deus, onde ela recebe e onde recebemos a alegria que vem do Espírito Santo, através do nosso espírito. Né? Romanos capítulo 8, ele testifica com o nosso espírito, em Deus, meu Salvador. Muito bem, dito isso, nós encerramos aqui
a nossa reflexão sobre a alma. E na próxima semana, nós queremos falar sobre o corpo. Se aqui nós ficamos 4 lições, imagine sobre o corpo. Quantas lições não teremos para falar sobre o corpo? Mas antes de encerrarmos, eu ainda gostaria de falar sobre os males que advêm de uma alma adoecida. Quais são os males desencadeados no corpo físico? Eu gostaria de falar sobre isso, só para nós terminarmos aqui. Quando a alma adoece, o corpo grita. Toda dor, você para pensar, para refletir e para entender de onde ela vem. Por que essa dor? Por que o meu corpo está gritando? A dor é um grito, o corpo está pedindo socorro. Socorro! Está gritando. Eu vou mencionar algumas aqui. Algumas dores, alguns sentimentos ligados, relacionados com a alma, quando ela está doente. Tristeza. Não foi o texto que nós lemos de Mateus 26? Jesus dizendo, a minha alma está profundamente triste. Não era pouca coisa, não. Pressentindo a morte. Isso tem reflexo no cérebro, no intestino, no estômago. Os pulmões ficam sobrecarregados, respiração ofegante, sensação de sufocamento. Ai, o que será que eu tenho? Estou me sentindo assim, estou muito mal. Mas a causa, a origem, é emocional. É a dor que não é chorada, que não é extravasada, que não é posta para fora. É o aperto no peito. Olha, um aperto no peito. Será que eu estou com um princípio de infarto? É o que vem à mente. É a dificuldade de respirar. Tristeza. Gera só isso. Pouca coisa. Deixa todo mundo numa sensação de bem-estar tremenda, não é? Raiva. Raiva. O órgão que ela afeta, o fígado, gerando desequilíbrio, dores e inflamações internas. E quando não externalizada, com consciência, a raiva se acumula e intoxica todo o corpo. Por que a Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira? Por quê? Olha aqui o resultado. Olha por quê. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva antes do sol se pôr. Resolva. Ponha para fora, resolva. Medo. Onde é que ele vai refletir? Qual é o órgão afetado pelo medo? Os rins. Afetam os rins. Enfraquece os rins. Traz cansaço externo, extremo e sensação de paralisia. A pessoa fica paralisada. Parece que é anestesiada por conta do medo. Perde a fala, não consegue falar. Medo. O medo constante mina a energia do corpo e paralisa decisões que deveriam ser tomadas. A pessoa com medo, ela não age. Ela fica paralisada. Ansiedade, que é o medo, vai desencadear problemas. Olha, pâncreas, intestino, na boca, na imunidade.
do organismo, na pele, dificuldade de concentração, o estômago sensível, refluxo, má digestão, gastrite. É só isso? É. A ansiedade gera só isso. Aí você faz exames. Vamos fazer exames clínicos. Ah, não deu nada. Você não tem nada, você não tem nada. Não tem, fisicamente não tem. São as emoções que estão descontroladas, desajustadas, desequilibradas. O estresse gera problemas nas articulações, no coração, na pressão arterial e leva ao esgotamento emocional. São todos problemas da alma, das emoções que nós estamos vendo aqui. Nada fora da Bíblia, mas tudo de acordo com a Bíblia. É a sobrecarga mental, o estresse, que adoece o órgão que mais precisa de equilíbrio, o coração. Sobrecarrega o coração. Recomendação. Qual seria a recomendação para tudo isso? Meditação, terapia, atividade física, mudança de estilo de vida e alimentação saudável. Aí eu fico lendo essas coisas, estudando isso, e fico lembrando que existe uma doença, entre aspas, chamada fibromialgia. Alguém já ouviu falar? Já. Aí vai lá no médico, faz tudo quanto é exame e não descobre nada, não tem nada, é fibromialgia. Mas não é fibromialgia, é isso aqui, ó. É disfunções emocionais que a pessoa está passando por aquilo. E ela não se deu conta ainda. E às vezes o profissional não está preparado para orientar e indicar a pessoa. Olha, você vasculha, pesquise, tente se tratar nessa área da sua vida aqui que você pode encontrar a solução para os seus problemas. Uma observação importante quanto a isso. O que sentimos no corpo físico é reflexo de nossas emoções desajustadas. E isso não é fraqueza, é sinal de que precisamos de cuidados. Porque quando a alma adoece, o corpo grita. Que o Senhor nos conceda sabedoria para caminharmos, para trilharmos e para buscarmos as soluções para o nosso espírito, para a alma e para o corpo. Amém? E amém.